Nesta sexta-feira, 1º de março de 2024, ou seja, na entrada do terceiro mês do ano, do 15º mês do governo do Lula, do PT, eu volto aqui para falar com vocês basicamente de um assunto despertado pelo Lula no seu canal preferido de comunicação, que é a TVT, através do seu repórter favorito, que é o Kennedy Alencar. É a declaração de que ele se importa mais com o golpe fracassado, malogrado, não realizado dos bolsonaristas em 8 de janeiro de 2023 do que com o golpe de 31 de março, 1º de abril de 1964, que resultou em 20 e tantos anos de ditadura feroz, torturas e mortes. Meus amigos, antes de começar, eu quero agradecer a vocês todos que continuam aqui me prestigiando, me dando as maiores alegrias da minha vida, que são acompanhar as coisas que eu falo e prestar atenção nos argumentos que eu uso. Eu não quero convencer ninguém, eu não pertenço a partido nenhum, não sou do governo, não sou da oposição e também não sou imparcial. Eu tenho um lado, meu lado, você sabe, é o nosso lado. O lado de quem paga impostos escorchantes para sustentar uma casta de políticos nem sempre honestos, de altos burocratas, de estatais e outras empresas governamentais, de funcionários também que são privilegiados, chamados até de marajás, na época do Collor, na campanha do Collor, coronéis das polícias militares do Estado, militares, etc. Eu quero pedir desculpas a você, porque no último vídeo eu misturei muito o nome lá do território, o nome do território da Guiana, que está sob ameaça da Venezuela, é Essequibo, cheio de ouro, cheio de minerais e, sobretudo, rico em petróleo, por isso que a Venezuela, que já tem muito petróleo, ambiciona tanto, né? Eu quero lembrar que hoje no X, o Felipe Dávila registrou que no ao fim do 14º mês do governo Lula, 73,4% dos entrevistados da Paraná Pesquisas não sabem citar nenhuma obra importante do governo Lula. Você vai dizer, olha, isso aí é parcial e tal, mas é um número bastante expressivo que o Felipe Dávila, na condição de voz da oposição, né, ele também pertence à casta, né, porque eu também incluo nessa casta, como não ia incluir, os empresários, os chamados Faria Limers. Pois hoje eu quero tratar de um assunto específico, que foi um assunto que o Lula tratou na sua célebre entrevista com Kennedy Alencar na TVT, que é a TV do PT. Né? Nessa entrevista, na qual o Lula fala à vontade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma pergunta contra, que não é obrigado a confessar o seu constrangimento diante do ato bolsonarista de domingo na Avenida Paulista, com 185 mil pessoas, segundo a USP, e com 750 mil, segundo a Polícia Militar do governador bolsonarista, temerista, dilmista, lulista, que participou de todos esses governos, atualmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, meus amigos, agora, hoje eu vi um assunto que achei bastante interessante. Eu já tratei desse assunto, eu vou pedir licença aqui para mostrar mais uma vez para vocês, neste livro, O que Sei de Lula. O que Sei de Lula. O Lula disse, uma frasezinha rápida, 4 palavrinhas, que ele está mais preocupado com o golpe frustrado de 8 de janeiro passado do que do golpe sangrento, mortífero, cruel e liberticida de tecnocratas, de militares e, sobretudo,
inspiração e dinheiro americano de 1º de 31 de março e 1º de abril de 1964, ou seja, daqui a um mês vai completar 60 anos, né? Já está um ancião, né? Pois o Lula disse que se preocupa mais com o golpe de 8 de janeiro. E eu sempre me preocupei mais com o golpe de 64, porque resultou em mortes, né? Aqui neste livro, e ele me dá agora aqui a ocasião para dizer a você que neste livro eu conto a verdade sobre a ideologia do Lula. O Lula nunca foi de esquerda, o Lula declarou a Playboy, a entrevista do Josué Machado, que eu já citei várias vezes, em 1979, que ele admirava ao mesmo tempo Mahatma Gandhi, pacifista, e Adolf Hitler, nazi-fascista, e lá na mesma entrevista, e depois em outras entrevistas, dizia que admirava o Shah da Pérsia, o Ayatollah que derrubou o Shah da Pérsia, Ruhollah Khomeini. Então, o que eu digo aqui para vocês, neste livro, que você ainda pode encontrar aí à venda, é o seguinte: o Lula foi um líder sindical incentivado, bombado por um grande líder do movimento de 64, que era o general Golbery Couto Silva, homem de confiança do general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do golpe, e, sobretudo, do general Ernesto Geisel. A história é muito simples. O Brizola estava no exílio, o Brizola era o grande líder da esquerda, né, era cunhado de João Goulart, o presidente derrubado, e nessa condição de grande líder de esquerda, estava se preparando com a anistia para voltar para o Brasil, e o Golbery tinha como missão evitar que o Brizola empolgasse os sindicalistas. Os sindicalistas, na época, eram, assim, basicamente, pelegos, ou seja, escravos do Ministério do Trabalho do Getúlio Vargas, ou comunistas. E a esquerda vinha sonhando com herdar o Partido Trabalhista Brasileiro, e o Golbery mexeu os pauzinhos dele no fim do governo Geisel para complicar essa herança do Brizola. E eu acompanhei isso bem, eu trabalhei no Jornal do Brasil na eleição que o Brizola ganhou do Wellington Moreira Franco, e que houve uma tentativa de roubo dos votos num sistema, no uso do sistema de computador na apuração lá no Rio de Janeiro, né? E então o Lula, quando o Lula era do chamado sindicalismo autêntico, liderado pelo Paulo Vidal, que era presidente do Sindicato de São Bernardo do Campo e Diadema, hoje Sindicato do ABC, e tinha no Lula um secretário que ele elegeu na presidência porque o Lulinha, que era o candidato dele, morreu num acidente na Via Anchieta, e lhe sobrou ali o outro Lulinha, que era o Lula, né? E o Lula foi prestigiadíssimo. Eu conheci o Lula em junho, julho de 1975, ele tinha tomado posse em março de 75, com o governador Paulo Egídio Martins, civil, governador de São Paulo, homem do Geisel para a sucessão. O Geisel queria fazer uma abertura política com o Paulo Egídio, primeiro presidente civil, que seria o último presidente escolhido de forma indireta, que depois haveria eleições diretas. Só que, neste ínterim, morreu Vladimir Herzog, que foi enforcado no DOI-CODE do quartel do hoje Exército do Sudeste, na verdade era na época Segundo Exército, e isso impediu, os militares não permitiram que o Geisel mantivesse a candidatura favorita de Paulo Egídio Martins, porque o Paulo Egídio tinha nomeado José Mindlin, né, grande intelectual, secretário da Cultura, e o Zé Mindlin tinha nomeado para
o jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog e sua equipe. Vladimir Herzog era um simpatizante do Partido Comunista que era contra a linha dura. No entanto, o Vladimir Herzog foi assassinado na prisão e houve uma reviravolta e o presidente indicado foi mais um general, o general João Batista Figueiredo. Mas o Lula continuou sendo um elemento bastante, digamos, protegido pelo esquema do general Golbery, através dos líderes dos sindicatos patronais de São Paulo, Fiesp principalmente, Luiz Euládio Bueno Vidigal, Cláudio Bardella, etc., e ganhou projeção nacional com greves. Greves que depois de eu ter publicado este livro, depois eu vim a saber, através de gente ligada na época ao PT e ao Lula, que eram greves que eram de grande interesse das empresas montadoras, a Volkswagen, a General Motors, a Fiat, porque era uma ditadura, os carros tinham preço tabelado e quem controlava preço de carro eram praticamente os sindicalistas, sob a liderança reconhecida de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, neste momento, o Luiz Inácio Lula da Silva vem fazer esse comentário. Eu, particularmente, eu não quero me meter nisso, eu não tenho nada a ver com isso, mas a verdade toda é que eu não tenho, assim, grande simpatia por esse processo do Alexandre de Moraes e do STF contra o golpe bolsonarista. O golpe bolsonarista está sendo desvendado pela Polícia Federal e até aí morreu Neves, foi uma farsa, uma coisa ridícula, né? Como, aliás, muitos golpes, inclusive alguns que deram certo, foram no Brasil. E há um detalhe desse golpe que eu gostaria de ver esclarecido. Então, eu vejo no noticiário todo dia, se fala muito nesses golpes, todos, 64 principalmente, no golpe de 8 de janeiro de 23, mas ninguém se lembra de perguntar: cadê o general Gonçalves Dias? No ano passado, que foi o ano do centenário, do bicentenário do poeta maravilhoso maranhense Gonçalves Dias, apareceu um general chamado Gonçalves Dias, que, para surpresa minha, sumiu com uns vídeos que o PT não deixou que tivessem acesso a ele, e mesmo tendo perdido, como terminou perdendo, o lugar na direção do Gabinete de Segurança Institucional, isso nunca foi esclarecido. E isso não está no processo da Polícia Federal. Eu já citei aqui, também nesse vídeo que eu gravei na quinta-feira, né, uma opinião muito abalizada do desembargador, como sempre, do desembargador Walter Franganiello Maierovitch, a respeito da perspectiva, da possibilidade de um impeachment do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, pela frase jocosa que ele fez, chamando de confissão o pedido que o Bolsonaro fez para ser anistiado, que é um pedido ridículo em si, né? Pois é, mas tirando de fora todos esses ridículos, eu queria falar uma coisa mais brutal. O PT foi presidente, 8 anos do Lula, mais 6 da Dilma, 14 anos, né? Nesses 14 anos, religiosamente, todo dia 31 de março, porque eles não querem que seja 1º de abril, porque é o dia da mentira, né? Todo dia 31 de março, os comandantes de exército fazem comemorações de um ato que teria feito um grande favor à democracia brasileira, mas que foi um ato golpista, violento e antidemocrático, que foi o golpe de 64. E nunca nenhum presidente civil, o Fernando Collor, aliás, o Itamar, o Sarney, o Itamar, o Fernando Collor, o Fernando Henrique Cardoso,
o Lula, a Dilma, o Michel Temer, nunca nenhum deles fez qualquer repreensão a um chefão militar. Os chefões militares ficaram numa boa. E aí o Lula faz uma referência na entrevista dele ao Kennedy Alencar, que agora os militares estão indo para a Polícia Federal. Então eu já me manifestei uma vez a respeito desse assunto específico e queria tratar só disso agora para dizer a vocês que eu estou numa expectativa muito grande para esperando o que é que vai acontecer em 31 de março, no 60º aniversário do maldoso golpe. Desse golpe, houve muitas vítimas fatais, houve muita tortura. Dilma foi torturada na presença da filha pelo Carlos Brilhante Ustra, que não tem nada de brilhante, e que era o ídolo do Bolsonaro, citado no voto dele a favor do impeachment da Dilma. E ninguém foi repreendido, o Bolsonaro continuou cumprindo os seus mandatos e chegou a ganhar uma presidência da República sem ninguém, sem que ele fosse punido por ninguém que tivesse lembrado esse absurdo. O Brilhante Ustra, que não é nada brilhante, compareceu à Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, convocada pela Dilma, e seguiu a ordem do hoje acadêmico da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcante Filho, foi prestar depoimento e o corajosíssimo, ao contrário da Dilma, Gilberto Natalini, que foi vereador de esquerda, o desafiou, dizendo: você me torturou pessoalmente. E não aconteceu nada, mesmo com Dilma na presidência. Agora eu quero saber o que é que vai acontecer em 31 de março, mas já lhes digo uma coisa: 31 de março de 1964 foi um ato muito mais violento, com muito piores consequências para a democracia no Brasil do que o golpe fantasticamente ridículo de Jair Bolsonaro e seus asseclas. Eu vou ficar por aqui, porque eu já falei demais, pedindo a você que continue aqui nos assistindo. Agora eu volto na segunda-feira para falar. E na semana que vem vamos voltar com o Neumann Entrevista e com o Dois Dedos de Prosa, com entrevistas culturais. Direto ao assunto, em té.